O cafezinho é extraído das lives do Blabologia que acontecem todas as quintas-feiras às 8 horas da noite. Eu acho que tem uma coisa que é interessante ter em mente nessa discussão, que é o seguinte: quando o Emílio começa, por que o Trump é tão ruim, ou para quem ele é tão ruim, é importante lembrar que o Trump teve 10 milhões de votos a mais do que ele teve em 2016. Tá? O Trump é a segunda pessoa mais votada da história dos Estados Unidos, perdeu apenas para o Joe Biden, justamente. Não é que ele manteve o eleitorado dele, ele conseguiu cativar mais pessoas. Então, é uma pergunta bastante escorregadia, digamos assim, porque não é apenas que ele manteve um eleitorado tradicional republicano, né, o eleitorado rural. Você vê nos mapas eleitorais dos estados uma clara clivagem entre as grandes cidades e a zona rural. A zona rural votou em maioria no Trump, grandes cidades votaram em maioria no Biden. Mas, para o cara ter 10 milhões de votos a mais, alguma coisa tem que ter, alguma explicação tem que ter. Né? Não, indo além das clivagens tradicionais, ou do fato de você ter ali uns 20, 25% de trumpistas mais radicais, mais fanáticos, que são os que alegam que teve fraude, né? Agora eu não me lembro quem fez a pesquisa, né? Eu juro que não tirei o número da minha cabeça, mas cerca de 80% dos cidadãos dos Estados Unidos acreditam que o Joe Biden venceu as eleições. 20% diz que o Trump venceu as eleições, que elas foram fraudadas. Ou seja, vamos considerar aí que tem 25% de trumpistas mais fanáticos, mais incisivos. Mas você ainda tem uma multidão de gente que votou no Trump que não é desse perfil. O cara que ou votaria no Marco Rubio, o cara que votaria no Jeb Bush, ou o cara que não votaria, mas quis votar no Trump. E aí entra outra coisa interessante. O Trump cresceu o eleitorado dele entre o eleitorado negro, ele cresceu o eleitorado dele entre o eleitorado chamado latino, que eu não concordo que exista, mas né, a gente daqui a pouco entra nisso. Então, assim, quando a gente olha e fala por que o Trump é tão ruim, para algumas pessoas ele foi muito bom. E aí a gente começa a responder. Então, assim, para algumas pessoas, e entra muito no que o Caio falou, ele foi um cara que deu voz a pessoas tradicionalmente, digamos assim, sem voz, que é o que nos Estados Unidos chamam de white trash, né? Que é a pessoa branca da zona rural, com pouca escolaridade, normalmente caindo em correntes neopentecostais do cristianismo, que vive numa situação de materialidade não abundante e vive um cenário cotidiano de, como eu posso dizer, de se ver excluído do processo decisório dos rumos do seu próprio país. E aí, dentro dessa categoria, a gente vai ter esses 25% que vão cair no supremacismo branco, que é os caras que vão falar, não, eu estou sendo excluído sendo que eu não devia, porque eu sou branco, esse país foi feito para mim. Agora, saindo dessa categoria de white trash, digamos assim, você vai ter, por exemplo, esse chamado eleitorado latino, segmentos dele, especialmente cubanos, colombianos, venezuelanos, pessoas com essas origens, que se sentiram contemplados, satisfeitos com a política do Trump de ter uma retórica mais dura em relação à Venezuela, Colômbia e Cuba, e seus governos, especialmente, ou então grupos de esquerda, que estavam pé da vidas com o Obama, porque o Obama mediou o acordo com as Farc, mediou não, né, mas fez parte ali da negociação. O Obama tentou reatar, normalizar relações com Cuba. Então, esse eleitorado já é um eleitorado mais conservador. E com o Irã, né? Viu
se viu satisfeito numa postura mais incisiva do Trump perante esses assuntos. O Trump ele teve uma política externa, de certo modo, muito mais voltada para a América Latina, claro, sob um viés conservador da doutrina Monroe, mas em relação aos outros lugares do mundo. Ele se retirou do Afeganistão, ele se retirou da Síria, ele quis cobrar a conta, digamos assim, da OTAN. Ele disse para a Coreia do Sul que as tropas dos Estados Unidos só vão ficar lá se a Coreia do Sul pagar. E, em relação à América Latina, que ele teve essa postura mais incisiva. Então, acho que são algumas questões aí para considerar. Se você quiser saber mais sobre o que foi discutido nessa live, é só você clicar no card que está aqui em cima que você vai ser direcionado para ela. Até a próxima, tchau!